Fernando, hoje o papo, cara, é com o meu colega de mestrado. Claro que ele é colega, mas dá aula. No O Murlinho já começou a dar risada. Por O quê? Murlinho já começou a dar risada porque o Murlinho disse que, cara, todos os convidados do podcast, tu que arruma pros caras virem. Mas claro, cara. É assim, ó, cara, cara, não, eu tenho um cara excepcional pra ir, pra falar, pra não sei o que e tal. Ou é parente, ou é os irmãos dele, ou é amigo, ou é colega. Eu- Agora tá cheio de Eu colega. sou partidário do seguinte: Ah, pros amigos tudo, pros inimigos rigores da lei. Pô, é justo. É justo. brincadeira. É justo, Por cara. isso, por isso que o Murlinho disse que nunca ia votar em ti. Ah, é? Tá bom. Brincadeira, hein? Hoje o papo é com o Luiz Fernando Saraiva, que tem o teu nome no meio, né? Fernando. Não, cara, quando tu me contou, quando me apresentou o currículo dele, eu te disse, cara, não tem como a gente não levar esse cara pra conversar. Né? Não tem. Agora tu tem como. imagina eu, cara, que toda semana eu tenho o privilégio de sentar do lado dele lá, no mestrado, ficar vendo ele dar show. Cara, agora falando sério sobre isso, né? A grande vantagem da pós-graduação, seja ela no nível que for, né? Mestrado, doutorado, MBA, ou uma pós mesmo, direto, é isso, né, cara? É essa possibilidade de tu conviver com pessoas, né, com uma capacidade muito grande e, mais do que isso, de tu conseguir desconstruir aquele círculo que a gente acaba criando só de pessoas que têm a ver em comum com a nossa, com o nosso dia a dia em termos de profissional e tal, né? Quando tu consegue ampliar isso e ir para dentro de um mestrado, um doutorado, tu começa a conviver começa a construir relações profissionais com pessoas que vêm de outros círculos e isso só aumenta. Saraiva, como é que é pra ti me ter de colega? É fácil, tu fica falando esse monte de coisa, mas quem me presenteou com o livro foi tu. Eu não tenho o livro. Pra mim, o autor ali da intelectualidade é tu, Fabinho. Pô, cara, obrigado por estar batendo esse papo com a gente aqui. Legal, Fabinho. Não, cara, o Fernando falou tudo, assim, né? Pra mim, uma das maiores riquezas do mestrado não é o título, não é nada. É, primeiro de tudo, o relacionamento com as pessoas e depois estudar e aprender, que é um negócio que eu acho espetacular. E o relacionamento, ele é legal porque eu, particularmente, sempre gostei muito, assim, do aprender, aplicar e compartilhar. Então, o relacionamento, ele pega pelo menos dois lados. Ele pega o aprender e ele pega o compartilhar. Né? Então, é uma relação extremamente rica de estudar, pegar as experiências, misturar com o estudo e sair dali com um negócio que é muito maior que tu não conhecia. Então, eu acho excelente te ter como colega, o Fabinho, inclusive parceiro de grupos. Já apresentei trabalho com o Já Saraiva. apresentamos trabalho juntos, eu e o Fabinho. Fizemos uma encenação, O inclusive. Saraiva, uma bela encenação. Bela encenação. O Saraiva é nerd 50 a mais, né? Eu sou ex-nerd 50 a mais, na verdade, né? Porque eu ainda gosto de Star Wars, né? Curto bastante, tenho um monte de bonequinho de Star Wars, ganhei da minha esposa, inclusive. Mas eu, aos poucos, fui deixando a vida nerd porque, naturalmente, a minha bunda levantou da cadeira porque eu queria... Sempre fui muito empreendedor, né? E sabe que empreendedor, né? Não consegue ficar com a bunda na cadeira. E o nerd fica com a bunda na cadeira bem feliz, né? E eu, que nem aqueles desenhos que a gente vê do ser humano evoluindo, eu fui levantando a bunda da cadeira e deixando de ser nerd, né? E aos poucos fui me aventurando pelo mundo de negócios, administração, etc e tal. Mas guardo o sangue nerd. Vamos aproveitar esse gancho, então. Conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, assim, como é que surge o Saraiva profissional, né? Eu sei que tu teve em cargos importantes ainda, inclusive na construção tecnológica, né, do país dos últimos anos. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, queria que o pessoal que está aí nos assistindo pudesse conhecer um pouco dessa tua trajetória. Legal. Ela é uma trajetória bem de 50, é uma trajetória meio diferente a minha, assim. Eu sempre fui um cara meio estranho, até como estagiário, assim, quando eu comecei minha carreira, que eu sempre fui muito inquieto, e aí um belo dia eu fui na mesa do diretor da empresa, no meu primeiro estágio, e disse assim, fulano, eu queria fazer coisas mais importantes na empresa. Ele nem sabia o que me responder, ele disse, mas tu já faz coisas importantes, embora talvez ele não estivesse acreditando muito naquilo que ele estava falando com o estagiário, né? Mas aqui eu queria participar mais. Ele, volta lá, faz teu trabalho. Faz a tua. Tá tudo bem, né? Essa foi um pouco a história da minha vida, assim. E andei muito tempo pelo meio da tecnologia, de fato, e fiz assim levantar de bunda da cadeira, porque eu começava a ver problemas acontecendo, coisas que poderiam ser resolvidas e não eram resolvidas, e eu disse, cara, mas se eu ficar aqui sentado escrevendo código que eu gostava,
eu não vou conseguir resolver os problemas, né? Então daí eu fui saindo do nerdismo e passando para as áreas de coordenação de projetos, gerência de produto, até que eu virei um gestor, né? E cedo descobri que bons gestores eram aqueles que estudavam sobre gestão e não aqueles que tinham jeitinho, né? Então tive a possibilidade e a graça de poder estudar a gestão, uma coisa que me mudou muito. Aí estudei gestão do comportamento humano, que foi um negócio super legal, né? Eu era graduado em ciência da computação, ainda sou, né? Depois eu fiz um pouquinho de estudo, especializei em marketing também. E aí entrei nessa história de empresa de alta tecnologia, que era um negócio que eu tinha vontade de me experimentar, mas sempre dizia para minha esposa, né, para Carol, assim, Carol, eu tenho muito receio de me tornar um executivo, assim, estilo cretino, sabe? Que eu nunca tive preocupação com cargo, Sim. para mim nunca dei a mínima para isso, sempre gostei de gente, de competência, sempre fui apaixonado por competências, né? Adoro estar com pessoas inteligentes, que nem o Fabinho, assim, que tá ensinando coisas, então isso para mim é o meu nirvana, né? E aí eu disse, pá, mas se eu for para uma empresa multinacional e eu me tornar um desses caras, né? E a minha esposa, muito fantástica, disse assim, não, tu vai lá mostrar que pode ser o contrário, né? E aí eu já carreguei quase que um propósito de vida, sabe? Que legal. Fui treinado numa escola onde tudo aquilo que eu acreditei sempre sobre gestão eu recebi o contrário. Fui forjado na base da pancada, né? E graças a Deus devolvi para o mundo o oposto, né? E aí, quando eu fui para multinacional, né? Eu consegui começar a trabalhar essa lógica de qualidade de vida no trabalho, né? Sempre digo, produtividade com felicidade, resultado com felicidade, com bem-estar, as coisas têm que andar juntas, né? E lá pelas tantas, pelos 50 anos, quando eu já era diretor de pesquisa e desenvolvimento da HP Enterprise no Brasil, eu disse, e o que mais o que mais tem na vida, né? De um cara que sempre nunca conseguiu ficar com a bunda quieta, né? Depois de 5 anos como diretor de pesquisa e desenvolvimento, eu já tinha entendido que a minha missão ali estava feita. Sim. Eu nunca servi para esquentar cadeira. Um novo desafio. Eu nunca servi para esquentar cadeira, nunca servi para ser burocrata, né? Eu tenho que estar sempre mudando, melhorando. E aí eu disse que resta, não queria me tornar vice-presidente também, nem tentar, porque aí eu acho que a escravidão, ela é uma certeza. Sim. Então, aí eu preferi outra escravidão, vou ser empresário, né? E aí com 50 anos, numa posição confortável, que eu poderia tranquilamente pensar em me aposentar, eu resolvi pedir demissão pro meu vice-presidente lá nos Estados Unidos e começar a empreender. E como eu acho que comentei com o Fabinho, até não sei, foi o meu melhor post no LinkedIn. Eu tive 50 mil visualizações. Pô. Eu acredito que 25 mil dizendo, esse cara é louco de dar nó, né? E os outros 25 mil pensando, cara, eu queria fazer o que esse cara fez, né? Tenho certeza disso. E, claro, um negócio super, assim, né? Uma coisa extremamente audaciosa, né? E aí, para melhorar tudo isso, quando eu botei a minha empresa no ar, uma startup, busquei investimento, fiz crowdfunding, tudo, etc e tal, junto comigo recebi a oportunidade da pandemia. Eu saí da HP num dia. No outro dia fundei a minha empresa, botei no ar a pandemia. Então, assim, como ser empresário, os caras que é fácil, né? Como era tão fácil, eu recebi 2 anos de pandemia e depois 1 ano de enchente. Para completar. Para completar. Então, assim que eu comecei, assim, para valer a vida empreendedora. Eu já tinha sido empreendedor antes, mas não valeu muito. Assim, foi uma passagem meio curta, mas dessa vez eu realmente me joguei de cabeça, né? E aí começou a história. Depois dos 50. Com 50. Com 50 anos, cara. Com 50 anos. E hoje, além da empresa, né, tu atua lá na PUC também. Sim. Eu sou multimeios e faço mestrado, sou teu colega. Sim. Né? Bem nessa linha de não consigo parar muito a bunda, mas é que na verdade, aí vamos trazer aqui para os 40 mais, 50 mais, né? Os relacionamentos, as conexões vão ficando muito ricas, Sim. né? E assim, por exemplo, cara, mas tu faz 3 coisas ao mesmo tempo, quase 4, na verdade, que eu também sou maratonista. Mas eu acho que as coisas tudo se relacionam. Quer dizer, no mestrado eu encontro pessoas interessantes que se conectam com o meu negócio conecta com as pessoas, e daqui a pouco a gente conecta com a PUC, e aqui com o Fabinho, conversando no mestrado, a gente já viu várias possibilidades de sinergia. Sim. Então muda muito a forma como a gente vive a vida e constrói coisas. Tu enxerga a vida, né, cara? Tu enxerga a vida. Antes da gente falar sobre o teu agora, eu queria voltar um pouquinho para um momento que eu acho que é bem... Eu acho que é uma das dores de todo mundo que nos assiste aqui, né, do público em geral, e que é uma das coisas que a gente vem discutindo bastante dentro desse movimento do Empreendedor 40+, que é o seguinte: como é que tu encerra um ciclo
e começa um novo, né? O que passa dentro da cabeça, assim? Porque eu acredito, né? Eu já passei por isso, falo pela minha experiência, mas eu queria te ouvir. Não é fácil, né, cara? Quando tu olha para trás, tá, mas pô, faz 20 anos que eu tô aqui, entrei, lutei, construí uma carreira, tenho uma grana certa por mês, né? Mas tá me faltando algo, eu quero um novo ciclo, né? Ou até pessoas que não estão conseguindo ganhar dinheiro e entendem que está na hora de mudar isso aí. Mas tem o medo. Como é que lida com esse medo? Como é que lida com essa questão? Assim, como é que tu lidou com isso? Quanto tempo tu precisou de maturação? E o que tu pode dizer para as pessoas que estão neste momento agora? Isso é muito bom, Fernando. Eu ontem estava fazendo uma palestra lá para o pessoal do Tecnopuc sobre empreendedorismo, para a turma de inovação. E uma das coisas que eu comentei muito com eles é assim, esse aspecto que tu trazes para mim, ele ainda é um gap na formação de empreendedores de qualquer idade, na verdade. Acho. Mas claro que os 40 mais ainda, que é a parte comportamental, emocional, o que tu vai encontrar. Porque tudo é muito orientado para o lado tecnicista. Planilha, plano de negócio, aquilo. Mas, cara, o que é que tu vai experimentar? Que é exatamente a tua pergunta, né? E isso, obviamente, né, diferentes pessoas com diferentes perfis vão reagir de forma diferente. Eu sou um cara que nunca tive medo de ter medo. Isso sempre me definiu. Assim, eu não tenho medo de ter medo. Eu sei que eu vou ter medo, mas eu não tenho medo de ter medo. Medo não vai travar. Não vai me travar, né? Então isso é uma coisa que eu aprendi. E eu carrego comigo uma coisa também muito peculiar, assim, eu acredito muito na minha capacidade. Isso não é de forma alguma nenhum tipo de arrogância nem nada. Sim. Eu só entendo que isso é a única coisa que eu tenho que ninguém pode tirar de mim. Sim. É a minha crença de que eu posso realizar coisas, né? Tu sabe como tu te construiu para chegar até aqui. Exato. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante, assim, eu preciso acreditar em mim, porque se eu não acreditar em mim, não vão ser os outros que vão fazer eu me mover, né? Então, com essa crença, e com uma coisa muito importante, Fernando, também, eu falei ontem até isso, assim, uma força muito grande de propósito, assim, sabe? De propósito. Cara, o que eu quero? Cara, eu quero construir um negócio porque eu quero provar uma tese de que é possível se criar bons lugares para trabalhar, né? Com pessoas que se sentem satisfeitas e felizes para estar lá, e todos nós juntos, com as nossas competências, fazermos um mundo melhor, melhorarmos coisas, criarmos coisas juntos, né? Ou seja, esse propósito me moveu, é quase que assim, eu quero provar minha tese, né? Então, isso te empurra muito. Agora, claro que não ter frio na barriga, né, seria quase uma insanidade. Sim. Daí eu iria para um outro departamento psicológico. E acho que mais ainda do que isso, Fernando, assim, no meio do caminho, quando as coisas vão se tornando mais difíceis, e eu só fui aprender como é que se domina isso depois que eu virei maratonista, é bem complicado. Porque normalmente é uma jornada, eu até falei com o Fabinho, a gente falou sobre isso, em geral é uma jornada sozinha. A modificação essa que tu sofre, ela é uma modificação que eu aprendi a duras penas, que como um diretor de pesquisa e desenvolvimento no Brasil, eu tinha um monte de gente perto de mim e querendo conversar comigo. Quando tu te torna um startupeiro, tu passa a ser um chato. Né? Quando tu perde o cargo, tu perdeu aquela roupagem que para mim nunca fez nenhum sentido, né? Mas para as pessoas que se relacionam contigo faz muito. Então tu deixa de ser um cara que todo mundo quer conversar para um cara que é um chato que ninguém quer conversar. Esses caras de startup não estão mexendo o saco por aí. Então isso é uma coisa, eu senti muito isso, sabe, principalmente pelo lado afetivo, cara. Eu sou um cara muito afetivo. Pelo lado afetivo eu pensei, achei que esses caras eram meus amigos. Esses caras gostavam de mim, não, eles não gostavam de mim. Gostavam do meu cargo. Eles gostavam do meu cargo. Né? E aí eu escrevi, esse é um livro, Fabinho, que eu tenho que escrever, eu tenho a capa do livro, né? Que eu disse a navegação por estrelas. Porque quando tu faz essa mudança, cara, teu barco tá muito no escuro. E aparecem algumas estrelas de vez em quando que te guiam. E essas estrelas são as pessoas que eu carrego na minha mente, no meu coração, que me ajudaram, independentemente se eu tinha o cargo A ou o cargo B. Disseram, cara, vou te ajudar, vou te abrir portas, etc e tal. São poucas estrelas. Tem que ser um ótimo navegador para enxergar essas estrelas e continuar navegando. Então, eu acho que essa foi a parte mais intensa que eu me recordo, sabe, Fernando? De forma prática, assim, como é que tu te organizou? Porque assim, essa decisão, ela não foi uma decisão que tu dormiu numa sexta, acordou segunda-feira da manhã e disse assim, sabe uma coisa, não quero mais fazer parte da HP. Não foi assim. Não, né? foi assim. De forma prática, assim, como é que tu te organizou? Como é que tu pensou, tipo, eu já tenho uma grana guardada, ou né, eu já tenho relacionamento, eu já tenho isso. Como é que foi, assim, meio um passo a passo, assim? Como é que tu foi te organizando para fazer essa transição?
É isso mesmo, Fernando. Assim, eu sempre gosto de trabalhar com plano A, B, C, D, E. A minha esposa diz que eu faço até o Z, né? Mas eu sempre gosto de ter muitos planos. Eu sempre gosto. Eu nunca consegui. Uma coisa que não me faz bem é me sentir sufocado. Eu preciso sempre ter alternativas, né? Então, eu sempre pensei em todos os planos. E foi assim que eu me, digamos assim, fortaleci na própria questão de tomada de decisão do lado técnico, né? Guardando grana, pensando nos planos, sabendo que meus filhos já estavam maiores, enfim, etc e tal, né? Como é que é a renda da família, da minha esposa, minha, etc e tal, e qual é o plano que eu enxergo para esse negócio começar a andar, né? Saiu tudo errado. Mas tinha um Mas plano. tinha um plano. Mas pelo menos eu tinha vários planos, Sim. né? Só que eu fui consumindo os planos bem rapidamente. Quando chegou a pandemia, eu passei pelas letras muito rápido. A B, C, D, é o G, né? Mas que não estava escrito pandemia no G. É que tu pegou um momento de exceção também. Peguei um momento de exceção. Não, com certeza, com certeza. Mas assim, é fato que eu peguei um momento de exceção, mas te digo, ele intensificou coisas, né? Complicou Que iam coisas. acontecer igual. Que ia acontecer talvez em menor intensidade. Sim, mas iam acontecer. Mas ia acontecer igual, né? Claro, por exemplo, trabalho remoto, cara, eu sempre fui um cara de pessoas, Sim. né? Aí começar a trabalhar com as pessoas remotamente foi um negócio muito estranho, né? Estranho. A outra coisa eram os sinais que vinham do mercado. Mas isso é a questão da pandemia que eu acho que não é tão importante para a gente 40 mais aqui. O grande ponto para mim, Fernando, foi assim, realmente fazer uma preparação técnica, enquanto vou para um novo negócio, não vou me jogar que nem um maluco, tecnicamente vou escrever meu plano de negócios, vou pensar como é que tem que ser feito, preparação financeira, sem dúvida, preparação familiar também, e a única coisa... Isso é importantíssimo. É. Né? Mas aí tem que ter uma parceiraça que nem a minha Isso aí, esposa, Isso cara. é importantíssimo. Onde é que é a câmera, minha esposa? Não, mas é isso, cara. E Carol. é que, na verdade, é o seguinte, né? Andar sozinho é muito difícil. Muito né, difícil, cara. Então a gente precisa andar com pessoas, cara. E as pessoas mais próximas da gente são as pessoas que vão nos impulsionar Com certeza. ou que vão nos parar. Com certeza. Né? No teu caso, tu tinha pessoas do teu lado Com certeza. para te impulsionar, para dizer, vamos Com lá, certeza. vamos aqui, se não deu errado aqui, vai. Porque tem aquele dia que a gente não acorda bem, né, cara? Muitos. Tem aquele dia que a gente não acorda bem. E nesse Muitos. dia. Tem dias que a gente nem dorme, né? Tem dia que ele nem dorme. Também, né? muitos. E dentro dessa ideia do 40, do 50, do 60, do 70 mais, tem algo que a gente falou esses dias lá e que eu acho que tem muito a ver com o que tu acabou de dizer, né? Cara, o preconceito, né? O preconceito. Sem dúvida. E esse preconceito, ele é etário e ele é esse preconceito do cargo, né, cara? Total. Então, tipo assim, tá, o Saraiva, ele é, diretor de uma grande empresa no Brasil. Cara, agora... E aí tu tem os caras que são teus amigos. Tá, mas agora tu não é mais. E alguns desses amigos, entre aspas, não são amigos. Eles estavam ali pelo business. A parte legal que eu enxergo nisso é que eu enxergo isso como uma grande oportunidade também. Né, cara? Oportunidade de sair do sonho e cair na realidade. E valorizar, inclusive, mais aqueles amigos. Porque talvez, não vou falar no teu caso, mas no meu, assim... Existem pessoas que são muito amigas da gente e a gente não sabe, cara. Uhum. A gente não sabe que eles são tão amigos, né? Um dia eu falei para um amigo meu, eu falei, cara, eu queria dizer que tu é muito importante na minha vida. Daí ele falou, cara, obrigado, mas por quê? Eu falei, cara, tô te dizendo isso porque às vezes a gente é muito importante na vida de alguém e a gente não faz ideia. É verdade. Mas eu nunca fiz nada de excepcional. Eu falei, cara, as nossas conversas são maravilhosas, tu nem sabe. Mas elas abriram a minha mente para um monte de coisa. Experiências tuas que tu dividiu comigo, elas são atalho para mim hoje. Né? Então é exatamente isso. E nós temos um monte de gente que está nos assistindo, nos ouvindo agora e tal, que eu tenho certeza, cara, que tem cara pensando assim, pô, cara, eu tenho vontade de dar esse salto que o Saraiva deu. Eu tenho vontade de ser disruptivo assim, com a minha história, com a minha trajetória e fazer outras coisas. Cara, mas eu não tenho coragem, mas agora eu tô vendo esse cara falar aí, eu vou me atirar, cara. Eu vou construir uma saída, eu vou sair. E hoje, além de tu ter a tua empresa e tal, tu também tem uma estrutura dentro da PUC, né, cara? Tu tem um trabalho também dentro da PUC. Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente como é que funciona esse teu trabalho na PUC, porque tu é híbrido, né? Eu sou híbrido. Tu tá empreendendo com a tua empresa e ao mesmo tempo tu tá lá na PUC. Trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. Tá. Como é que, primeiro, como é que tu gere isso, né? E como é que é esse teu trabalho dentro da PUC, assim, num beabá, assim, pra tu? Legal.
Aí tu vê, né, Fabinho, assim, essa questão da PUC, ela surgiu em meio à minha empresa, com um convite, né, enfim, e eu tava, sem dúvida, também aberto a isso, tentando buscar aumentar a minha trabalhabilidade, né, porque uma startup é uma startup, é complicado, né, isso é bem tranquilo de se aceitar e se entender. Aliás, um parênteses, né, depois a gente pode talvez falar sobre isso, Fernando, mas esse salto, né, essa mudança, ele tem que ser pautado e pensado em cima do nosso ambiente e não dos ambientes que a gente leu nos livros americanos. Né? Perfeito. São coisas muito distintas. Perfeito. E honestamente, o meu timing foi trabalhado errado porque eu criei muito a minha mentalidade empreendedora nos Estados Unidos, porque eu viajava muito para lá. Né? E sempre dizia, cada vez que eu estava lá no Vale do Silício, né, até eu estava contando ontem, né, a gente pousava em São Francisco ali e ia de carro até lá, o Palo Alto, onde ficava a sede da HP. Eram 40, 45 minutos de viagem. No trajeto, assim, cada vez que eu estava lá tinha uma startup nova. Eu disse, cara, tem que ter uma startup brasileira aqui, eu vou fazer ela, né? Só que são mundos muito diferentes, culturalmente, financeiramente, muito diferentes. E o meu timing, eu tive que usar a letra G, H do plano, porque o meu timing mudou totalmente, porque aqui é um lugar muito diferente. Imagina comparar Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com o Vale do Silício, é uma diferença muito grande. Mas deixa isso quieto por enquanto. A oportunidade de trabalhar na PUC foi muito legal, porque assim, primeiro que eu sou filho da PUC, né, apaixonado pela PUC, desde que eu sou rosariense, enfim, marista, sempre fui marista, né, e tá ali significava estar em contato com coisas legais, com pessoas legais, com temas legais, com assuntos legais, né, com pessoas inteligentes, assim, isso não é nenhum tipo de preconceito, mas são diálogos gostosos de se travar, de se ter, né? Tu te alimenta. Eu sou um cara muito de conceito, assim, então... E diálogos construtores. Construtores, isso, nesse nosso mundo de diálogos tão polarizados, né? Sim. Então, foi uma oportunidade legal de a gente conseguir tá trabalhando com coisas legais, vendo novos futuros e trabalhando com a minha empresa ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Eu amo trabalhar. Para começar, eu amo a energia de trabalhar, de entregar coisas. Eu trabalho a qualquer hora, eu trabalho sentado, meu pescoço tá horrível porque eu trabalho com o meu celular, eu escrevo no celular, eu escrevo textos no celular. Então eu adoro trabalhar. O que eu não posso é me sentir sufocado. Na hora que eu me sentir sufocado, eu me sinto mal. Então essas coisas, Fernando, assim, elas se juntaram. A PUC se autodefine como um ecossistema e eu acho que essa é a coisa mais maravilhosa da PUC, né? Não é à toa que eu estudo, eu trabalho e eu tenho uma empresa lá, né? E isso que diferencia a PUC, é esse ecossistema. Então, eu navego dentro da PUC como quem está navegando dentro de um ecossistema e, independentemente de onde eu estou construindo para praticamente todos os eixos, assim. Eu estou melhorando a minha dissertação, eu estou melhorando a minha empresa, eu estou melhorando a PUC Consulting. E isso, para mim, é legítima expressão de ecossistema, sabe? Então, não poderia estar em outro lugar. Tipo assim, eu tive um convite para trabalhar numa grande empresa nacional de tecnologia como vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento, né? Numa época difícil da minha empresa. E, cara, assim, a perna... Balançou. A perna tremeu, assim. Mas o que foi legal é o seguinte, cara, eu pensei, cara, eu pulei fora de um lugar legal, né? Eu não queria ser um vice-presidente, como eu disse pra vocês, porque eu ia me tornar um escravo. Eu tinha sócios, eu tinha um rumo, a perninha balançou e eu disse não. Não. Vou seguir na minha trajetória. Vou seguir na minha trajetória, porque, de novo, isso pra mim é propósito, sabe? Então, eu acho que... Mas eu consigo estar dentro da PUC e viver o ecossistema porque a PUC é a PUC. Sim. Né? Num outro lugar, assim, eu não conseguiria viver o ecossistema. Não conseguiria. Eu ia virar um escravo, né? Não, é legal que ontem o Saraiva mandou uma mensagem. Falou, cara, olha o minuto 3:10 aqui no vídeo. Aí eu fui olhar o minuto, era ele falando, fazendo uma propaganda do meu livro lá do Empreender 40+, e me chamou a atenção, eu não sei o que a palestra era na Tecnopuc, né? Era o Tecnopuc, a gente estava lançando a nossa nova empresa de inteligência de dados, a SIL. Sim, que legal. Daí ele falou assim, eu tenho um amigo, o Fabinho, lançou esse livro aqui, vai fazer o Summit do Empreender 40+, e tal, a PUC é parceira, não sei o quê. Ele falou, e a gente é um monte de 40+, né? Fulano, Beltrano, ele começou a dar o nome dos caras, Fulano. Eu falei, cara, primeiro, ele tá num ambiente com um monte de amigos reunidos ali, caras 40+, e daí ele usou uma frase que eu achei maravilhosa, que ele falou assim, porque nós 40+, 50+, vamos dominar o mundo. Eu falei isso aí. Vamos dominar o mundo. Cara, e na verdade é isso, né? Eu tava falando com uma pessoa há pouquinho tempo agora, tomando um café, eu tava dizendo o seguinte, só falta a gente se organizar, né? Porque o poder de decisão está nas nossas mãos. Total.
o poder de consumo está nas nossas mãos e muitas vezes a gente é convencido de que chegou o final da linha para a gente. Total. Né? E nós que temos o privilégio, eu, tu, Fernando, né, que passamos dos 50 anos e que temos o privilégio de sermos exceção, nós não somos regra, ao mesmo tempo que nós somos privilegiados, eu acho que tem sobre nós algo que a gente precisa se apropriar, que é a obrigação que nós temos de puxar a fila e abrir oportunidade para outras pessoas. Nós conseguimos ultrapassar os muros da universidade, nós conseguimos muitas vezes, driblar o preconceito etário, né? Um monte de coisa a gente conseguiu, por isso que a gente está aqui. Mas tem gente que partiu de um lugar ainda mais longe que o nosso. E essas pessoas partiram de um lugar tão longe que para chegar onde a gente já conseguiu chegar, cara, é muito duro. Se a gente não estender a mão e não falar sobre isso, não discutir esse assunto, não oportunizar essas pessoas, elas não vão conseguir chegar. E aí, socialmente, isso é injusto. Né? É verdade, é verdade. Não, e assim, né, Fabinho, que a gente estava comentando, né, indiscutivelmente, o tamanho da caminhada, nesse caso, como tu falas, precisa de ajuda no meio do caminho. Porque a caminhada é muito longa, eu volto a dizer. Eu, como maratonista, sei que no meio do caminho a gente precisa de apoio, precisa tomar algumas coisas, enfim, né? Mas, acima de qualquer coisa, e aí eu acho que entra uma coisa bem estruturante, assim, a gente está falando de tudo aquilo que apoia o empreendedor 40+. Ou que não apoia, que talvez fosse melhor dizer, né? Como aqueles casos que eu e o Fabinho conversamos, que assim, é um etarismo, né? Obviamente é um etarismo, né? E dos preconceitos, para mim, é o dos que menos se fala, né? É impressionante como é o mais difícil de combater o que menos se fala. É o que menos, exatamente, né? Porque, enfim, então, passagens que o Fabinho teve, que eu tive também, por exemplo, tá conversando com um fundo de investimento, aí tem um menino lá de uns 23 anos, né, perguntar, tá, mas tu sabe como é que se faz um fluxo de caixa, etc e tal? Eu disse, cara, olha só, eu falei, um dia eu falei, disse assim, cara, olha só. Tu não tinha nascido ainda e eu já tava operando. Eu não cheguei nesse ponto de dizer, cara, olha só, tipo, um empreendimento de sucesso, acima de qualquer coisa, ele tem um empreendedor, que é esse cara, porque eu sempre falava a história do jockey e do cavalo, né? Um ótimo jockey sabe que o cavalo não é bom, vai se livrar daquele cavalo e vai pegar outro cavalo. Então, cara, tu tá falando com o jockey, né? Então, no mínimo, entende quem é esse jockey, de onde é que ele veio, o que ele já fez, pra não fazer uma pergunta que não faz nem sentido pra mim nem pra ti. Claro, óbvio. Né? Porque se eu fui diretor de pesquisa e desenvolvimento de uma multinacional, é óbvio que eu sei o que é um fluxo de caixa. Então me faz uma pergunta diferente, né? Daí o guri ficou meio sem jeito. Então, assim, essas coisas, elas são totalmente, digamos assim, elas estão num lugar errado. Estão num lugar errado. E a gente poderia certamente fazer negócios mais rápido, mais robustos, ter resultados até mais rápidos se a gente explorasse esses jockeys que tem 40+ e que já passaram por um monte de coisas, né? Não é que sabem tudo, porque nunca sabemos, né? Mas já tem uma parte que eles já sabem. Já aprenderam mais. Já aprenderam mais, só isso, né? Então já parte dali pra frente. Só que infelizmente nesse caso a gente tem que pensar diferente. Cara, não dá lá pro menino de 23 anos vir conversar com um jockey de 40, 50, porque ele nem vai saber fazer as perguntas que o jockey deveria responder. Porque não tem repertório. Não tem repertório. E a culpa não é dele. Não é absolutamente, absolutamente. Sim, a gente com 23 anos também não saberia fazer. Não sabia. É isso. Agora, o mercado, ele precisa entender que essas pessoas elas têm uma importância no mercado e que elas precisam estar colocadas ali. Hoje e muitas vezes nós mesmos precisamos entender que a gente tem uma importância no mercado. Claro, que é o autoritarismo. Porque tem essa questão, né, cara? A gente vem de uma geração, e talvez a gente seja a última geração que passou por isso, ou a penúltima, assim, talvez uma depois da gente também tenha passado, que é aquele negócio que tu aprendeu, independente de ser dentro da tua casa ou não, mas tu aprendeu dentro da sociedade que a meta da tua vida é te estabilizar com 40, 50 anos. Né? A gente aprendeu isso. Essas gerações que vêm depois, elas têm uma flexibilidade, uma fluidez sobre isso muito maior do que a gente teve.
Né? E daí, então, quando tu tem 40, 50 anos e tu olha e tu não tá estabilizado ainda, né, tu te sente um fracassado. Sim. E quando tu tá estabilizado, mas tá pensando em alçar novos voos, tu te sente um irresponsável. Perfeito, Fernando. Né? E a Ótimo sociedade te objetivo, enxerga como irresponsável, né? Sim. Tipo, tá, mas, pô, pai, só um pouquinho, cara, tu vai largar HP pra montar uma startup, total. e aí, não, vou, não sei o quê, pô, que coragem e tal, Outra mas coisa, não tem nem idade pra ser startup. é isso, mas aí Pô, eu saio Como dela. assim, 50 Startup é anos? coisa de moleque. Eu digo pra ti que tu tem coragem, mas eu saio dali e digo, porra, mano, o cara é louco, É cara, vai louco. largar, não sei o que e Larga. tal. Né? Então, assim, eu acho que existe um desconforto dentro da sociedade com a nossa geração, porque a gente está chegando nos 50 anos, 60 anos, sem o papel que a sociedade queria Espera que a que a gente gente tivesse. Né, que é do cara que está mais velho, que vai se organizando, que está pensando na aposentadoria e tal. A gente está quebrando esse ciclo, porque a geração que vem depois da gente, ela já vai vir automaticamente com esse ciclo quebrado. Sim, Para ela, esse claro. ciclo não existe. Com certeza. Né? Com certeza. Então, assim, eu acho que é muito importante o que a gente está fazendo, e aí, óbvio, como tudo todo ciclo que tu quebra, ele é muito dolorido, né? Porque Sim. tu tá abrindo picada no mato a facão, literalmente, né? Tu é o desbravador, né? É. O desbravador sempre... Mas olha que interessante, né, Fernando? Eu adorei teus comentários. Olha só, nesse ciclo de 40 a mais que tu falaste que encontra uma barreira que eu sempre odiei, que é chamada aposentadoria. Sim. E pra mim sempre que é um marco que se criou assim, que pra mim não faz nenhum sentido o que significa esse marco. Tu disseste duas coisas, né? Tu disseste loucura e irresponsabilidade, 3 até, e fracasso. Olha Sim. que loucura. Uhum. Olha que coisa doida. Não teve nenhum adjetivo legal Uhum. pra caracterizar alguém que chega com 40 a mais, E quer 50 a fazer mais, mais. e quer dar um salto, e quer Exato. fazer mais. Loucura, fracassado. Olha que Isso. doideira. Tu vê quanto que a gente tem que desbravar pra trocar 180 graus uma cultura Exatamente. estabelecida, né? Agora, olha que oportunidade tem de mercado. Hoje de manhã aconteceu um negócio bem bacana. Eu fui num lugar e a recepcionista ali, a pessoa que ficava ali, né, que recebe e tira fotinho e cadastra o CPF e tal, era uma pessoa, uma mulher de uns 50 e poucos anos, acho que próximo dos 60 anos. Cara, e essa mulher foi de uma gentileza comigo, e querida, e atenciosa e tal. Depois que ela me entregou o crachá, ela falou pra mim, seja muito bem-vindo e tal, mas com um sorriso no rosto, assim. Eu passei pela catraca e fiquei pensando assim, falei, cara, essa mulher, ela tá dando um valor pra esse emprego. Uhum. Ela tá dando um valor pra esse emprego, porque, tipo, eu imagino que essa mulher, eu vi que tinha uma moça do lado, acho que ela tava aprendendo. Eu pensei assim, pô, cara, essa mulher, ela talvez está voltando ao mercado de trabalho, talvez seja a primeira oportunidade dela, até num lugar, num ambiente como esse, Sim, assim, mais sofisticado. mais sofisticado e tal. E, cara, essa mulher vai chegar em casa hoje com uma autorrealização, assim, tipo, pô, meu serviço é importante, eu recebo pessoas importantes. E essa pessoa, ela não quer sair daquele lugar mais. Com certeza. Sim, sabe? ela quer construir ali dentro. Ela quer construir ali dentro, cara. Sim. Né? E eu lembro de um amigo meu, de uma gestor de uma grande multinacional, e ele falou para mim, ele falou, Fabinho, eu quero contratar pessoas 50 a mais. Quero contratar, já chamei meus gerentes aqui, quero... Porque é o seguinte, quando o cara pega o crachá, é uma grande empresa brasileira, ele fala assim, cara, eu tenho certeza que quando esse cara pega o crachá da nossa empresa, quando ele ganha um emprego aqui, ele vai para casa, velho, encontra a família dele e fala assim, olha onde é que eu tô trabalhando. Uhum. E, cara, essas pessoas... Por quê? Porque as pessoas somos nós que soubemos como a vida é dura lá fora, cara. E que a gente tem compromisso a cumprir, tem coisas a fazer. Como tu falou, cara, tu saiu e tu sabia que tu tinha filho, tu tinha esposo, tu tinha família, tu tinha casa, não sei. Se a tua mulher diz pra ti assim, ô Fernando, seguinte, cara. Não viaja. Não viaja. Não viaja porque, cara, vai faltar aqui em casa. Exato. Tu ia dizer, cara, não vou. Não Exato. vou. Exato. Né? Exato. Ou Exato. pior ainda, né? Sabe, Talvez até frustrado. Se tu tivesse ido, né, e aí pega a pandemia, a coisa não acontece da forma que eu chego em casa todo dia, ela diz, pô, eu tinha Eu te falei, dito, né? Eu te falei. Te falei, Luiz Fernando. Vira um inferno, né, cara? Tu não me ouve, né? Vira um inferno, Não, né? impossível. É impossível. Seria impossível. Seria. E esse, sem dúvida alguma, como tu perguntaste, né, Fernando?
Esse é um dos cenários que tem que ser analisado. Sim. Exato. Porque assim, por exemplo, no meio dessa jornada, eu perdi 2 sócios. Que, principalmente, assim, que entenderam que poderiam e que se tentaram se experimentar, mas foi pesado demais. Sim. Não deu. Sim. E tudo bem, e respeito, enfim. Exato. Né? Mas, cara, o importante, eu acho que é entender o seguinte, assim, né? A jornada ela não é trivial. Ela realmente não é trivial. Ela é dura, volto a dizer. Para quem faz maratona, é o melhor aprendizado do mundo, né? Mas eu queria, Fabinho, só pegar um gancho no negócio que tu falaste, né? Porque a gente enxerga, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente enxerga já há muito tempo, pessoas 40 mais, 50 mais, 60 mais, né, voltando ao mercado de trabalho, e que são pessoas que chegam com predicados espetaculares, são pessoas sensíveis, gentis, né, porque elas já mudaram o momento da sua vida, muitas vezes, nem sempre, muitas vezes precisam ganhar dinheiro, ok, mas tem uma experiência, um tato, uma sensibilidade com as pessoas muito legais. E aí, eu faço assim eu convido aqui, né, quem está nos vendo e quem está aqui para fazer um exercício assim. Imagina se a gente conseguisse se despir de todas as culturas, a cultura que está estabelecida até hoje, onde, né, é bom contratar alguém de 20 e poucos anos e é necessário demitir alguém de 50, né? Se fosse o contrário. Imagine que as posições de trabalho todas são ocupadas por pessoas 60 mais, 70 mais. Imagine, se for possível, vocês consigam fazer isso, tá? Isso significa que nós temos pessoas altíssima experiência, né? E aí imagine que é o seguinte, lá pelas tantas alguém dissesse, cara, nós temos que começar a contratar as pessoas de 20 anos, por aí, 20 e poucos anos. Se a cultura fosse com muitas pessoas de 60, 70 a mais ocupando as posições, alguém certamente diria, cara, mas e como é que nós vamos treinar essas pessoas? Essas pessoas não sabem tratar com as outras pessoas, eles não têm muita vivência. Seria o etarismo ao contrário. Sim, invertido. Etarismo invertido, né? Então, se a gente faz esse exercício, é muito fácil, quer dizer, se torna talvez mais fácil a gente pensar o seguinte, cara, na verdade o que nós estamos falando é o seguinte, existem competências desenvolvidas nesta faixa etária e naquela faixa etária, né? Não tem competência melhor ou pior. É óbvio que tu não vai botar uma pessoa de 70 anos pra fazer um trabalho de pedreiro. A gente fala muito sobre isso, né? Sobre essa construção. Mas quais são as competências de cada um e qual é o melhor mix que eu posso ter na minha empresa? Ou, como empreendedores, né? Será que é melhor? Não é melhor ter mais empreendedores 40, 50? Aí vamos pegar o Tecnopuc, por exemplo, né? Que a gente conhece bem. Será que não era legal o Tecnopuc começar a perseguir mais empreendedores de 40, 50, 60 a mais? Talvez isso dê até alguma coisa que para os outros empreendedores mais jovens dê caminhos mais interessantes. Né? Será que as chances de sucesso das empresas não aumenta? A chance de ter unicórnios, que o Tecnopuc, será que não aumenta? Sim. Né? Mas para isso a gente tem que ter mudanças estruturais, como eu disse antes, do próprio approach que se tem. Agora vai ter o summit não sei o quê. Aí, gurizada. Eu até me sinto um guri quando eu tô correndo, mas não é sobre isso que nós estamos falando. Mas por isso a importância da discussão, cara. Claro. Quando a gente começa a discutir, começar a falar em empreendedorismo 40 a mais e tal, a gente começa a fazer com que esse seja um assunto que trafegue no nosso meio. E a gente começa a levantar essa bola. Muita gente que de repente achava que estava sozinha. Com certeza. Isso é muito importante. Agora, cara, eu não tô sozinho. Isso é fundamental. E não tá sozinho é bom demais. É muito bom. É muito bom. Porque essa questão eu acho que muito, muito, muito passa dessa falta desse passo a mais, né, para tu conseguir alçar um voo solo, passa muito por isso, né, Fabinho? Sim. Tu te olha e diz, tá, mas cara, eu não vou ser ridículo agora, pô, com 52 anos eu vou largar tudo agora, o que meus amigos vão pensar, o que a minha mulher, o que a minha companheira, o que minha mãe, o que meu pai vai pensar, né? E aí as pessoas vão se frustrando e vivendo uma vida... Claro, e óbvio que é como tudo na vida, quanto mais tempo tu demorar para dar esse passo, mais difícil esse passo vai se tornar dentro de ti. Claro, com certeza. Mas, Fernando, tem um exemplo bem prático, assim, a gente falou, né, do mestrado que a gente faz junto lá na PUC. Cara, eu terminei minha primeira graduação com 40 anos. Sim. E o ano passado, com 54, depois do Murilo ficar botando uma pilha para fazer um mestrado e tal. De vez em quando o Murilo acerta. Muito de vez em quando. Boa, Murilo. Muito de vez em quando. Boa, Murilo. Cara, eu resolvi, então, me inscrever no edital. Só que eu pensei assim, eu falei, cara, faz 14 anos que eu tô fora. 14 anos, cara. Pô, não vou
eu não. E na verdade eu fui por 2 motivos. Por 3. Eu fui porque o Murilo estava ali, em cima, botando essa pilha. Segundo, que eu pensei assim, eu falei, cara, talvez seja a oportunidade de eu puxar a fila. Porque se eu fizer isso, naturalmente o Murilo se sente meio, opa, se meu pai fez mestrado, se meu pai, eu vou ter que... A coisa que mais educa no mundo é o exemplo. Vou ter que engatar. Minha mulher tinha parado de estudar, eu digo, tá, eu volto se tu voltar também. Tu entendeu? A minha filha com 11 anos, não, só um pouquinho. Meu pai tá estudando, Que legal. então eu tenho que estudar também, eu tenho que passar na prova. O papai tá passando lá, eu tenho que passar aqui. Né? E a terceira, eu pensei assim, eu falei, cara, talvez eu estou tendo uma oportunidade de dizer assim, ó, façam o que eu digo e façam o que eu faço. Exato. Sabe? Cara, não, se tu tá inventando uma desculpa aí de que tu não vai por causa da idade, por não sei o quê, cara, essa tua desculpa acabou. Porque eu tô com 55 e tô fazendo, e tem muita gente fazendo. Então, nós precisamos passar por cima dos nossos medos, isso que tu falou. Cara, o medo faz parte. O medo só não pode travar. Né? Até porque o medo é sinal de inteligência, né, Fabinho? Né? Quer dizer, cara, se chegar um leão aqui, tu disser, eu não tenho medo do leão, tu é burro. Claro. Né? Na verdade, tu não tem, né, cara? Alerta. É exato. O medo é sinal de inteligência. Mas ele não pode me travar, não posso ficar parado e o leão me comer, entendeu? Tem que mexer. Exato. Então, o que a gente está falando aqui, cara, na verdade cara, vamos falar para mais gente isso. Vamos falar aqui no podcast, vamos falar no Summit, vamos falar na PUC. A PUC agora é nossa parceira, né? Sim. Nossa parceira a partir dessa semana. Partir de semana, parceira aqui no podcast, é parceira no Summit. A gente já pode falar que vai ter uma coisinha especial? Acho que sim. Pode, né? Pode. Vai ter um painel da PUC dentro do Summit Empreendedor. Do Summit Empreendedor 40 mais vai ter um painel da PUC. Que legal, que bacana. Né? Os nomes a gente deve lançar aí nos próximos dias, deve sair os nomes desse painel aí, fiquem atentos às nossas redes sociais. Isso, então mais gente chegando, mais gente participando e tal. Agora mesmo fui tomar um café com uma pessoa e ela me procurou e tal, uma mulher de 40 anos, cara, que na verdade agora está com 45, mas que aos 40 anos ela resolveu fazer uma transição de carreira. E ela falou, cara, deu medo, deu muito medo, mas eu queria fazer. Eu queria viver esse sonho, né? E eu falei para ela, pô, tu tem pelo menos dando tudo errado, 35 anos. Exatamente. Essa nova profissão, tu entendeu? Exatamente. Se der errado, 35 anos. Mais do que ela tinha antes. Mais do que ela tinha antes. Não, e podendo fazer as coisas muito mais rápido, porque, na verdade, tu tem muitos atalhos, né? Exato. Essa experiência te dá atalhos. Exato. Né? Exatamente então, isso. Na verdade, Tu não começa do zero. A minha psicóloga que sempre diz muito isso, assim, né? Diz, olha, tu pode ter, sei lá, vamos lá, tu passou da metade da tua vida, mas tu vai fazer as coisas muito mais rápido do que tu fazia antes. Sim. Então, os teus ganhos talvez sejam muito maiores do que quando tu estava lá batalhando e tentando entender quais são os melhores caminhos a serem seguidos, né? Eu chamo isso de trajetória lançada. Porque é o seguinte, cara, com 20 anos, tu sabe pouco. E aí tu vai indo, né? Sim, tu começa, né? Tu começa. A mexer. Com 40 anos é trajetória lançada. O caminhão já está em velocidade. É isso aí. Uhum. E com 20 tu tá rodando roda, tu tá virando roda, né, cara? Até ele pegar a velocidade, tu leva um tempo. Agora, pô, se tu tá em trajetória lançada, velho, a roda tá girando. Pô, cara, tu já tá... E normalmente com 45, 50 anos, tu já escolhe a estrada, né? Claro! Tu já sabe qual é aquele atalho que tu não pode pegar, né? Exato. Exatamente. E tem um negócio aí, Fabinho, que tu falaste que eu tenho vontade de fazer isso ainda. De certa forma, eu tô fazendo um pouco aqui conversando com vocês. Né? Agradeço super pela sua oportunidade. Eu tenho um sócio numa outra operação em Minas Gerais, né? Que é o Anderer, é um querizão. E eu e ele, ele vem trabalhando, ele também é um empreendedor 40+, né? Começou cedo, mas ele é um empreendedor 40+. E a gente vem falando muito sobre propósito. A gente vem falando muito sobre desbloquear propósito. Né? Esse assunto começou muito assim, porque a gente começou a ver, cara, né? Antigamente se falava muito de engajamento das pessoas com as empresas. Engajamento é uma coisa que ficou meio antiga, né? E hoje fala muito de propósito. Aliás, as novas gerações falam muito de propósito, né? E a gente estava falando, e onde está o propósito dos 40+? Esse era o nosso tema. Né? Eu vou ter que apresentar o Anderer para vocês. E onde é que está o propósito? O Anderer ele é industrial. Onde é que está o propósito dos 40+? E aí a gente começou a ver,
Quantos 40 a mais estão com o propósito bloqueado? Quanto o cara tá lá refém do seu emprego, muito como o Fernando falou, porque, cara, eu ganho um dinheiro, etc e tal. E a gente foi criado para isso. A gente foi criado para isso. Foi criado. Então, talvez dentro daquelas palavras que tu falaste, né, a sensação de fracasso, tem mais assim do propósito bloqueado, né? Isso. Então, o que a gente começou a ver, eu e o André começamos a pensar, né, pô, mas o que a gente pode fazer para desbloquear o propósito dessa galera que talvez tenha vontade de fazer esse salto como eu fiz, porque foi um salto de propósito, né? Duplamente, de propósito e de propósito, né? E por propósito, de propósito e por propósito. Quantas pessoas estão nessa mesma situação que a gente? Quanto cara já chegou assim, cara, virei um burocrata nessa empresa aqui e eu tenho que sair daqui. Vamos ajudar esses caras. Como é que a gente pode ajudar? Aqui talvez tenha uma alternativa bacana, né? Muito. E eu acho que assim, tu falou várias vezes, né, que tu é maratonista, e eu acho que as pessoas elas precisam entender também isso, que o empreendedorismo, ele é uma maratona, né? Não é sprint. E as redes sociais elas fizeram um complicador para toda a nossa vida, assim, né? E eu falo tranquilamente porque eu vivo do digital, a minha especialidade é YouTube, então eu não tenho pudor nenhum em sentar o pau em redes sociais quando precisa, porque posso falar de cadeira, né? Que é esse problema, né, cara? Tipo assim, um guri, ele monta uma startup com 27 anos e ele acha que aos 28 ele vai estar milionário. E aí o cara que tem 40, 50 anos, ele pensa em montar uma startup e ele olha para aquelas fotos daquele guri numa lancha, não sei o que e tal, tipo, porra, mas aí eu vou mudar de vida e tal. E não é assim que funciona. E o cara desiste. O cara desiste, porque quando tu vem para a vida real, ela é muito difícil. Sim. Ela é muito difícil ser empreendedor. Né? Mas assim, ó, eu posso falar para todos vocês com certeza, é muito difícil ser empreendedor, mas é muito mais difícil ser empreendedor com 25 anos do que com 50. Porque com 25 anos tu não tem networking, tu não tem conhecimento, tu não tem experiência profissional, tu não tem experiência de vida, tu muitas vezes não tem estômago para suportar, né? Porque a gente toma paulada pra caramba, equilíbrio, né? Então, assim, se tu não virou empreendedor aos 25, pode virar aos 50. Pode virar aos 50 porque tu tem mais capacidade. As chances aumentam. As tuas chances aumentam, dá certo. É isso. Cara, tá chegando no finalzinho. É rápido demais. A culpa é do Murilinho, né, cara? O Murilinho começa a ficar nervoso e faz assim aqui. Ele começa aqui, ó. Isso aqui é pra cortar a cabeça. Quando eu vi isso aqui, eu disse, rapaz. Cara, será que é a hora? É agora? Seguinte, sempre antes de acabar, a gente pergunta pro nosso convidado uma de 3 indicações, ou as 3, se quiser, ou um livro, ou um filme, ou uma série que esteja vendo, que viu e tal, ou os 3 juntos. E não precisa ser obrigatoriamente sobre o nosso tema. Não, pode ser sobre uma indicação que tu acha que foi importante para ti na vida, coisas ou que tu gosta, ou que tu emocionou, mexe contigo. Então, vamos lá. Eu ia dizer livro, Empreender 40 mais. Esse aí é outra prateleira. Esse é outra prateleira. Não, eu olha, assim, é uma leitura super pesada e complexa, mas tem um livro que faz um ano que eu li, que foi o Antifrágil, assim. É um livro super pesado, né? Mas ele vai além da resiliência, né? E eu acho que é um baita de um aprendizado de vida se a gente conseguir ler ele inteiro. Confesso que eu li 80% dele. Ele é uma leitura, mas é uma literatura muito boa. Filme, cara, assim, aí não é quase infantil, mas assim, eu sou um cara pela minha natureza de liderança e de tentar sempre ganhar batalhas. Eu gosto muito do Braveheart, o Coração Valente. Porque aquele cara, pra mim, é um cara que me inspira porque ele é um cara que tem propósito não por ele, mas pelos outros. Ele por ele não tem sentido montar num cavalo e desembaiar uma espada, mas pelos outros sim, e eu sempre fui muito assim. Então aquele filme eu gosto muito dele pela força que ele tem. Bela, né? Então acho que esses são assim os 2 principais pontos que eu acho que são na minha memória recente assim, que eu acho que são interessantes de compartilhar. Muito obrigado. Meu amigo, obrigado por ter tirado um tempo, que eu sei que a tua agenda é apertada, o cara que atua em 3 pontas, né? É verdade. Não, 4, sou maratonista. Aí maratonista. Pô, rapidinho, como é que tu entrou nessa?
na linha de me desafiar. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu ia lá no Parcão para ver a Maratona de Porto Alegre, e era lá que chegava e saía, e eu dizia, cara, eu vou fazer isso aí. Mas assim, eu falava isso com uma loucura total, assim, do tipo, sei lá, né? Aí um dia eu disse, cara, eu acho que eu posso fazer isso. Comecei a treinar e fiz, né? Já corri 4 maratonas. Tu começou com que idade, Ana? Então, eu comecei a correr maratona em 2015, eu tinha 45 anos. Aí, ó. Pode ser uma bobagem que eu vou falar, assim, porque eu não acompanho tão de perto, mas pelo que eu vejo da corrida, a imagem que eu tenho é que assim, o maratonista ele é um cara com uma idade, tu não pega um guri de 18, 19 anos. Não, os melhores maratonistas são aí da ordem de 38, 40 anos, por aí. É a questão mental, né? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. É a questão mental, né? Muito. Tu precisa ter uma bagagem para suportar a pressão de uma maratona. E ela não tem a ver com a questão física, né? Claro, ela tem, não, sim. obviamente, mas assim, é que ela em geral, a meninada gosta muito de corrida rápida e curta, né? E o cara de 40, ele já foge das corridas curtas. Falou a regularidade. A regularidade é muito importante. A capacidade mental é Tanto que é muito interessante, pô, puxar, eu sei que nós estamos aqui no, né? Mas tu puxaste um assunto, tem um corredor brasileiro, que eu me lembro de estar acompanhando uma maratona dele, acho que era no Japão, um maratonista mais novo, assim, a ter destaque, ele tinha na época 20 e poucos anos, né? E ele tava na frente da maratona e os caras, ele tá num ritmo alucinante. Ele quebrou. Porque assim, é impossível correr a maratona naquele ritmo que ele tava correndo, a menos que ele fosse um cara, e ele não era o cara diferenciado. E aí vem muito essa coisa, né? Tipo assim, aí o que aconteceu? Aí veio o cara do 38, do 40, ele ganhou a maratona na cabeça, né? Então sim, tem muito a ver com o psicológico. E aí isso tem muito a ver com o os 40 a mais aí mandam muito bem. Ó, seguinte, galera, QR Code aqui do lado, tá? Aqui nesse cantinho. Aponta a câmera do teu celular pra cá. E aqui tem mais informações, tu pode perguntar informações sobre o nosso Summit Empreender 40+, dia 13 de maio, agora de 26, no Teatro do Bourbon Country, aqui em Porto Alegre, 15 palestrantes em 10 horas de conteúdo, vai ser um negócio incrível e a gente espera lá. Também sobre o meu livro, Empreender 40+, e sobre o podcast, sugestões, dicas, chama a gente aqui no QR Code. Saraiva, valeu, Fernando. Valeu. Fernando, obrigado. Valeu.